A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fez um documento, né, que ela fala um pouquinho dessas questões relacionadas à criança e adolescente, e aí tem esse quadro, nesse artigo da sociedade, que a gente tem a referência no final, tá? Então, colocando os principais problemas médicos e alertas de saúde das crianças e adolescentes. Então, dependência digital e uso problemático de mídias interativas, problemas de saúde mental com irritabilidade, ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de sono, transtornos de alimentação, né? Então, desde o sobrepeso e obesidade até anorexia e bulimia, sedentarismo e falta de prática de exercícios, o bullying ou cyberbullying, transtornos da imagem corporal e de autoestima, riscos de sexualidade, nudez e tudo que a gente falou agora, do sexting, sextorção, abuso sexual, comportamentos autolesivos, indução e riscos de suicídio. E a gente tem um aumento importante no número de suicídios de adolescentes nos últimos 20 anos, um aumento considerável, né? Aumento da violência, abusos e fatalidades, problemas visuais como miopia, porque muitas vezes a criança ela, que está ali muito tempo na tela, ela deixa, e mesmo muitas vezes quando está num lugar aberto, num campo aberto, ela está ali envolta com o celular e deixa de ter aquela visão de profundidade, de distância. E aí a musculatura ali do globo ocular, ela também, se ela não usa, ela só está vendo basicamente de perto, né? Ali, nem um braço de distância dela, essa musculatura ela vai não se desenvolvendo e a gente tem um risco maior para problemas auditivos, transtornos posturais e músculos esqueléticos. Então, é muito comum vir hoje adolescentes, jovens ou crianças um pouco maiores com dor em região occipital, né, em região cervical, porque é a postura que muitas vezes fica para poder ver lá o celular. E outra coisa que vem no embargo, né, junto com as questões dessa evolução digital, né? Então, hoje a gente tem os cigarros eletrônicos, e isso acaba, de certa forma, aumentando um pouco as questões de tabagismo, e também a gente tem as questões de bebida alcoólica, uso de drogas, anabolizantes, acesso à informação, né, de como utilizar e tudo mais, tá? Então, são problemas, né, que a gente identifica e que a gente precisa estar, nós aí, médicos que estamos atendendo crianças, adolescentes, né, ter um olhar e ter uma abordagem para esses tipos de situação. Bom, principais fatores de riscos e fatores de proteção, quando a gente pensa no contexto familiar. Então, lá, fatores de risco, né? Falta de afeto e abandono, falta de limites, negação de comportamentos inadequados dos filhos, violência familiar, família disfuncional, né? Episódios frequentes de estresse tóxico, uso de álcool e drogas dentro da família e falta de suporte e apoio para aquela criança ou adolescente. Esses são os principais fatores de risco. Em contrapartida, os fatores de proteção, a gente vai desde o diálogo e respeito, ou então a conversa, orientar, explicar o porquê que a gente está com essa preocupação, né? Por que muitas vezes a gente tem que limitar o tempo de tela, né? Ter regras claras de convivência, né? Os modelos referenciais e saudáveis de identificação, olhar de cuidados, oportunidades e alternativas mais saudáveis, desenvolvimento de valores éticos, o não uso de álcool e drogas, o apoio e resiliência familiar. E as bets, né? Como que ficam as bets nesses últimos, vamos botar aí 4 anos, que eu acredito que se intensificou mais. Então, os riscos online, eles perpassam atualmente pelos jogos de videogames e operadoras que oferecem sites e casas de apostas denominadas em inglês de bets. Uma suposta atividade de entretenimento que pode muitas vezes usar, né, como modelos, né, desde influenciadores mirins até atletas, né, que é o que a gente vê muito, jogadores de futebol, e que estão constantemente ali, né, nas propagandas, ali nos jogos, mas também nas propagandas, nos comerciais de TV, nos intervalos de um jogo e nas redes digitais, tá? Então, muito preocupante, né? Tá? Então, a gente também já tem dentro do CID-11 alguns CIDs para apostas em jogos de azar, a gente falou dos desafios perigosos, né? Então,
já verifica-se, né, que essas atividades elas são consideradas também transtornos de compulsão e impulsividade, né, passíveis de um diagnóstico com o CID, e isso no CID-11 já está entrando. Bom, recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Viver com mais saúde e do lado de cá das telas, né, junto com as crianças e adolescentes, não do lado de lá das telas com robôs e algoritmos, né? Então, a gente conseguir fazer essa diferenciação. Não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos quartos com televisão, computador, tablet, celular, smartphone ou com uso de webcam e estimular o uso nos locais comuns da casa, que você pode ter um controle melhor do que está acontecendo, do que está vendo, né? Para todas as idades, nada de telas durante as refeições e desconectar pelo menos 1-2 horas antes de dormir. Oferecer alternativas para atividades esportivas, exercício ao ar livre, e nessas situações, geralmente, deixa o celular no canto, né? Ou não leva, né? Para você poder se dedicar mesmo àquela atividade ao ar livre que você se propôs a fazer. Nunca postar fotos de crianças e adolescentes em redes sociais públicas, né, por qualquer motivo. Criar regras saudáveis, né, para o uso de equipamentos e aplicativos digitais, além das regras de segurança, senhas e filtros apropriados para toda a família, incluindo momentos de desconexão e mais convivência familiar. Então, isso é primordial, que a gente consiga, né, o pai, a mãe, né, os cuidadores, estarem mais em conexão com a criança também e menos conectados nos aparelhos, porque também a gente vai ser o exemplo para a criança, né, e para o adolescente. Encontros com desconhecidos online ou offline devem ser evitados, saber com quem e onde seu filho está e o que está jogando, sobre os conteúdos de riscos transmitidos, também isso é responsabilidade legal dos pais e cuidador, né? Então, é importante eu saber que meu filho vê, o que ele está fazendo e com quem que ele está conversando. Conteúdos ou vídeos com teor de violência, abuso, exploração sexual, nudez, pornografia, né? Ou produções inadequadas ou danosas ao desenvolvimento cerebral e mental das crianças, postados por cybercriminosos, devem ser denunciados e retirados pelas empresas de entretenimento ou publicidade responsável. Então, é importante para a gente que está vendo, que viu que acontece ali um cyberbullying, uma imagem de algo que vincula exploração sexual, pedofilia, né? Importante a gente fazer as denúncias, tá? Porque só assim a gente consegue minimizar o problema, né? Identificar, avaliar e diagnosticar o uso inadequado precoce, excessivo, prolongado, problemático ou tóxico de crianças e adolescentes para poder levar um tratamento, intervenções imediatas e prevenção de epidemia de transtornos físicos, mentais e comportamentais. Então, é importante, né, que a gente possa ter o olhar e intervir rapidamente.